Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Saudações, comigo Moreira Serra. Quero mandar um abraço a todos os nossos internautas. Essa foi a recomendação que eu recebi da doutora, dos colegas de programa, de trabalho. E o nosso entrevistado de hoje, né, o doutor Carlos Nina aqui comigo, advogado, jornalista, doutor Carlos Nina aqui comigo. O nosso entrevistado de hoje é o doutor Rubem Lima de Paula Filho, juiz federal, diretor da Seção Judiciária da Justiça Federal no Maranhão. Não deixem de acompanhar o nosso programa pelo YouTube, tá? Vai estar passando agora e vai passar depois este mesmo bloco no YouTube, mas está passando agora na TV Band. No nosso canal, TV aberta, tudinho, TV fechada, está passando. Então não perca. E acesse o nosso @Instagram, programa Saudações, tá? Que vai elevado ao ar sábado às 9 da manhã e domingo às 7 da manhã. E depois livre no YouTube para sempre. Comigo, doutor Carlos Nina, doutor Rubem Filho. Doutor Carlos Nina, eu vou passar o doutor Rubem para que ele se apresente, porque ele tem uma experiência de vida no serviço público muito digna, muito importante. Foi juiz estadual. Fala para a gente um pouquinho, juiz federal, juiz estadual, defensoria pública, seja bem-vindo. Boa tarde, doutor Moreira, boa tarde, doutor Nina. Antes de mais nada, uma satisfação enorme estar aqui, digo que representando a instituição de Justiça Federal, por, no momento, ocupar essa digna função de diretor do foro, que para mim foi uma honra, está sendo uma honra até o dia 31 de maio. E queria parabenizar a iniciativa de vocês e dizer que ela tem uma relevância muito grande, porque é um contato com a sociedade. Nota-se que a sociedade, atualmente, tem muito menos conhecimento a respeito das instituições. E as instituições são os pilares da sociedade, alguns dos pilares da sociedade, assim como família, como as crenças. Então, é extremamente necessário, até como uma prática de cidadania, que aqueles que recebem do Estado os serviços tenham conhecimento de como funcionam as instituições. E a Justiça Federal está inserida nesse contexto. Portanto, eu agradeço imensamente essa oportunidade. Eu acho, inclusive, que é um dever de quem ocupa um cargo de gestão, um cargo de chefia, se portar perante a sociedade e esclarecer o que faz. Então, como o senhor disse, eu sou atualmente diretor do Foro da Federal do Maranhão, sou juiz federal em dezembro agora, completarei 20 anos na carreira, fui 3 anos juiz estadual, fui durante 7 meses defensor público, 4 anos ocupei um cargo de técnico judiciário dentro da Justiça Federal, também passei uma temporada no Ministério da Fazenda e no Estado do Maranhão, onde eu ingressei com 18 anos de idade ainda. E, se me permite aqui, um agradecimento à minha mãe, que com 18 anos e um mês, ela disse assim, você vai fazer um concurso. Aí, como é? Ela disse, não, a prova vai ser no colégio tal, hora tal, vá lá. E eu fui, passei, com 18 anos eu entrei no serviço público e devo muito a ela, é um agradecimento público. Então, como eu falei há pouco, atualmente eu estou na representatividade e na gestão administrativa da Justiça Federal do Estado do Maranhão, que é uma instituição pertencente ao corpo do Poder Judiciário do Brasil, né, previsto na Constituição da República Federativa, no artigo 109, onde é previsto tanto a instituição quanto as competências. Então, nossa competência ela não é residual, ela é eminentemente constitucional. Se o processo não tratar de matéria que esteja previsto no artigo 109 da Constituição, pode ser de qualquer outro órgão do Poder Judiciário, menos da Justiça Federal. Doutor Rubem, você falou ainda há pouco justamente sobre esse desconhecimento das pessoas com relação às instituições. E a Justiça Federal, dentro do Poder Judiciário, é uma dessas justiças desconhecidas, né? Não diria totalmente, porque quem atua no meio jurídico conhece a Justiça Federal. Mas a maioria das pessoas que lidam normalmente com a Justiça estadual, outra boa parte também com a Justiça Eleitoral, outra parte com a Justiça do Trabalho, mas a importância da Justiça Federal é pouco conhecida. Então, você mencionou agora mesmo sobre a competência, o que estaria, inclusive, dentro da Constituição. De uma forma para que nossos internautas, que não são do universo jurídico, possam entender,
quais são as questões que a Justiça Federal trata? Vamos começar por aí, depois eu gostaria que você falasse sobre a estrutura da Justiça Federal. Qual é justamente o assunto, qual é o tema que trata a Justiça Federal? A pergunta é extremamente pertinente, porque eu, partindo de uma experiência pessoal, posso dizer que vivi 2 momentos da Justiça Federal. Um momento em que a Justiça Federal era totalmente desconhecida e hoje é parcialmente desconhecida. Até 2001, e entro já na questão da competência constitucional, a Justiça Federal era considerada uma justiça de elite, que as varas cíveis, por exemplo, só tratavam de temas de grande potencial econômico, questões tributárias de grande relevância, ou então questões que não são afetas ao dia a dia, como questões de direito internacional, entre outras. Os crimes federais, crimes também, recentemente a gente viu a Operação Lava Jato, não é um crime que está aí em qualquer local, né? Então, crimes de grande relevância econômica, como lavagem de dinheiro, crime com o sistema financeiro, contrabando, descaminho. E o momento atual, qual é? É um momento onde se vê já um parcial conhecimento da sociedade, mas ainda não é o desejado, no que diz respeito ao aspecto da cidadania, de você compreender o que faz o juiz federal. Que momento é esse? É o momento a partir da instalação dos juizados especiais federais, em que se potencializam como o grande mote do direito previdenciário nacional. E não dá para se iludir. Todos que estão assistindo agora, eu, os senhores, todos nós, em algum momento da vida, precisaremos do direito previdenciário. Seja por uma perna quebrada no jogo de bola, seja por uma gravidez que vai necessitar de um salário maternidade, seja por uma doença que vai exigir uma aposentadoria por invalidez, ou seja a idade mesmo, e o tempo de contribuição que vai exigir algum dia uma aposentadoria. E as demandas referentes à Previdência, elas afloraram de uma forma que pode-se dizer, sem sombra de dúvidas, que antes dos juizados especiais federais, o que havia era uma litigiosidade contida. Existiam as demandas, mas a população não sabia onde ir. Então, hoje, a Justiça Federal está mais próxima do povo, posso dizer com esse termo. Mas que povo? O povo que precisa da Previdência. Essas primeiras demandas que eu falei no início, essas de grande relevância, que são desconhecidas, ainda existem. Existem nas varas cíveis, nas execuções fiscais, nas varas criminais. No âmbito dos juizados, não. A clientela, digamos assim, é outra. Isso começou a abrir um pouco a visão da sociedade a respeito do que seria a Justiça Federal do Brasil. Sobre a competência propriamente dita, como eu falei há pouco, ela é prevista na Constituição. Via de regra, demandas que envolvem a União e suas autarquias, fundações e empresas públicas. A União, num mecanismo de centralização e descentralização administrativa, a União é o poder central. É o poder central representado pela Presidência da República e seus ministérios. E nós temos a descentralização. Certos serviços, a União, por conta própria, ela não consegue prestar. Então, ela necessita criar, por lei, alguns órgãos. Por exemplo, nós temos o Ministério da Previdência. Mas o Ministério da Previdência ele não consegue dar conta de concessão de benefício. Então, por isso, uma lei vem e cria o INSS, que serve para isso, que é uma autarquia. Nós temos o Ministério da Educação, que rege a política educacional do Brasil, mas ele não dá conta de criar universidades. Então, criam-se por leis as universidades. Nós temos o Ministério da Reforma Agrária, que traz as políticas de reforma agrária do país, mas ele sozinho não dá conta de implementar essa política. Então, por uma necessidade de descentralização administrativa, cria-se o INCRA, por exemplo, que é uma entidade federal, uma autarquia com personalidade, orçamento próprio, para efetivar, para executar o que é regulado lá no Ministério. Então, essas pessoas jurídicas e a União são os nossos clientes no que diz respeito a ter a legitimidade para atuação na justiça. E isso atrai a competência. O termo talvez seja um pouco técnico, mas eles tanto podem ser autores quanto réus na Justiça Federal. Então, é basicamente essa. Agora, uma diferença até para que essas pessoas que sabem que vão lidar com a Previdência entendam bem, ou seja, uma questão que diferencia exatamente essa temática é o fato de o ente envolvido ser
federal ou estadual. Porque, por exemplo, quem tem uma demanda previdenciária é funcionário público estadual, então a demanda dele vai para a Justiça estadual, não é a Justiça Federal. Então, me parece exatamente que essa seria, para o nosso público que não é da área jurídica, entender bem que as demandas que vão para a Justiça Federal são aquelas que envolvem entidades, instituições do âmbito federal. Correto? Correto, e eu vou aproveitar para acrescer ao seu esclarecimento, que está corretíssimo. Vou entrar com mais propriedade ainda na questão da Previdência. Temos regimes jurídicos próprios e o regime geral de Previdência. O que é o regime geral de Previdência Social? Vulgarmente conhecido como RGPS, seria a sigla. É aquele regime geral, como o próprio nome está falando. É o regime que se aplica à grande maioria dos trabalhadores brasileiros, que no Brasil ele é administrado pelo INSS, que é uma autarquia. E nós temos os regimes próprios de previdência, que são regimes relacionados à figura do servidor público. Se o servidor público é vinculado a um órgão federal, por exemplo, um servidor do Ministério da Fazenda quer se aposentar e não consegue, ou tem algum problema, como o Ministério da Fazenda é um órgão federal, ele vai ter que ajuizar alguma coisa na Justiça Federal. Já o servidor um servidor público estadual ou municipal que tem alguma demanda, ele tem que ajuizar numa vara da Justiça Estadual. Via de regra, nas capitais, vara de fazenda pública. No interior, geralmente, é competência geral, né? Pega tudo. Tem mais um detalhe. E esse servidor do Estado e do município, para ajuizar na Justiça Estadual, ele tem que ser servidor efetivo, ou seja, concursado. Os comissionados, houve uma emenda constitucional em 98, emenda 20, emenda 19, que é a emenda da Previdência, definiu, na verdade, pacificou a compreensão de que mesmo servidor público estadual ou municipal que esteja investido em cargo de comissão, ou seja, ele não tem vínculo com a administração, ele é comissionado, ele está naquela cota de cargos em comissão. Se ele tem uma demanda de natureza previdenciária, não é com a Justiça Estadual, é com o INSS. Então, vem para a gente também, vem para nós. Nós temos inúmeras demandas de servidores na Justiça Federal, de servidores de cargos em comissão do Estado e de municípios. É nossa, ainda que o vínculo seja lá. O constituinte derivado, que foi quem alterou a Constituição, compreendeu que essa categoria de servidor, ele deve ter seu benefício concedido pelo INSS, não pelo Estado. O Estado só concede dos servidores efetivos. E na parte criminal, na competência criminal, quais são os crimes que a Justiça Federal tem a competência? Regra geral, crimes que tenham relação com os entes que eu falei há pouco. União, suas autarquias, fundações e empresas públicas. Um assalto a uma agência da Caixa Econômica Federal, como empresa pública. A competência é nossa. Um peculato, ou seja, um desvio. Um servidor pegou o microfone, um servidor do Ministério da Agricultura pegou o microfone, se apropriou. Ministério é órgão federal, é nosso também. E existem aqueles crimes que, por definição da Constituição, por opção constitucional, caem para nós. Por exemplo, contrabando, descaminho, que também tem uma feição federal, porque implicam em desvio de tributo federal, né? Imposto de importação, sim. Ele não é recolhido, por exemplo. Ocorrem em aeroportos, portos, essas coisas. Os crimes também, cometidos em avião. Sim. Mas não é qualquer tipo de crime. Crime cometido contra indígena, que também não é qualquer tipo de crime contra indígena. Por exemplo, um indígena brigou com outro, teve uma lesão ali. A jurisprudência já compreende que o que a Constituição quis dizer é crime que afete a própria comunidade indígena. Nós já tivemos nessa federal, por exemplo, em Roraima, há uns 20 e poucos anos, um julgamento de genocídio contra Yanomamis. Então, compreendeu-se que ali afetava toda uma população indígena. Crimes de tráfico de entorpecentes que envolvem transnacionalidade de um país para o outro. É nosso também. Conhecido tráfico internacional. Conhecido tráfico internacional. Depois que há a quebra dessa sequência de internacionalidade, aí vai para a Justiça Estadual. Mas enquanto ainda há como identificar essa linha de internacionalidade,
É conosco. E são crimes muito comuns, inclusive... Forças Armadas também, né? Conosco. Também, as Forças Armadas. Contanto que não também. seja crime militar, né? Porque o crime militar sim. vai para a justiça militar, né? Porque nós tivemos recentemente, comemorado aqui 1 ano no Maranhão, da implementação do Ministério Público Militar. Sim, eu cheguei a ser Eu convidado. queria fazer uma pergunta. Nós falamos muitas coisas aqui, doutor, então o nosso internauta, que eu fui chamado a atenção, deve estar dizendo assim, e a Justiça Federal, do tamanho que está no Maranhão, quantidade de juízes, assessorias, internet, virtualidade, tudo isso, consegue dar conta? Quantos somos hoje em termos de juízes, assessoria? Nós temos o tamanho exato para prestar essa jurisdição a todo o universo do Maranhão? Doutor Rubio, antes de responder essa questão, já para talvez colocar, digamos, o sistema, como é estruturada a Justiça Federal e chegando no caso do Maranhão. Sim. Se os senhores me permitiram um breve retrospecto... Claro, sim, claro, por favor. Claro. O próprio nome Justiça Federal, ele faz ele se reporta à federação. Sim. E federação nós só temos no Brasil a partir da República, a partir de 15 de novembro de 1889, né? Isso. E é interessante que ela é proclamada, a primeira Constituição Republicana de 1891. Mas em 1890, veja só, nesse interregno, é baixado um decreto, o decreto 848 de 1890, assinado pelo ministro de Estado dos Negócios Jurídicos da República, Manuel Ferraz de Campos Sales, que posteriormente vira presidente. Vira presidente. E o Campos Sales, ele era um jurista e eu acho que ele escreveu inclusive à mão esse decreto. É belíssimo esse decreto. Ele explica que o novo influxo republicano passa a exigir novas instituições, entre as quais essa que já existia nos Estados Unidos, que geralmente é uma grande matriz nossa, né? A República Constitucional, a República Americana é do século XVIII. Diferentemente do Brasil, os Estados Unidos não tiveram império, né? Saíram de colônia para república imediatamente. Nós não tivemos um período de império, né? E ele traz muito do que tem lá e cria. Porque agora nós temos o quê? Nós temos um regime republicano, que é totalmente diferente de um regime imperial. Nós temos agora um Estado federado em que os estados têm uma autonomia a ser considerada. Então era necessário criar essa justiça. E ela é criada com os então juízes seccionais. Tanto que até hoje se chamam sessões judiciárias. Desde lá já se chamava sessões judiciárias. No Maranhão, o primeiro juiz, eu gosto muito de história da instituição, foi o juiz José Viana Vaz, que tem um nome em algumas ruas aqui da cidade. Sim. Nós conseguimos levantar a biografia dele e fizemos um trabalho que está exposto lá no nosso prédio da Areinha, nosso prédio sede, né? Um homem de grande envergadura moral e jurídica, até amigo do imperador Dom Pedro, tudo. Alguém que chegou a escrever várias leis ainda do fim do Império e também, mesmo como juiz, teve grande participação, como juiz federal, teve grande participação na produção legislativa maranhense. E assim nós fomos, até que, em 1937, o governo Vargas, que tinha entrado em 30, né, com a Revolução de 30, tinha prometido uma Constituição, não fez, teve a Revolução Constitucionalista em 32 em São Paulo, em 34 ele promulga, mas, de acordo lá com o viés que lhe cabia, né, em 37 ele baixa o Estado Novo. E ele não leva a promulgação uma Constituição, ele outorga a Constituição em 37. E essa Constituição em 37 traz o Estado Novo, e com ela, realmente, poderes ditatoriais fortes, não há que se negar isso, e um mecanismo de centralização tão grande ao ponto de, inclusive, extinguir a Justiça Federal, entre outros órgãos. Então, em 37, a Justiça Federal simplesmente acaba no Brasil. Passamos a não ter mais. Mas ainda temos a União, ainda temos órgãos federais, e aí a Justiça Estadual herda todo esse aparato. Absorve tudo isso. E passamos a ter no Brasil varas de fazenda pública federal, varas estaduais. Em 46, com a Constituição Republicana, a Constituição Democrática, perdão, após o governo Vargas cair em 45, né? Tem aquela Constituinte, em 46 é criado o Tribunal Federal de Recursos. Esse tribunal ele serviu para receber os recursos das matérias federais que continuaram a ser julgadas pela Justiça Estadual. Só que agora o recurso
não vai mais para o Supremo. Ainda tem isso. Quando essa federal começou, o órgão recursal era o Supremo Tribunal Federal. Então, a partir daí, esses recursos vão para o Tribunal Federal de Recursos. Há o movimento revolucionário de 64, e em 65 é instituído o AI2. O mais famoso foi o AI5, né? Mas teve também outros atos institucionais. E no AI2 é prevista a restauração da Justiça Federal de primeira instância. Em 66 é ditada a Lei 5.010, prevendo efetivamente. E em 67, os juízes federais são nomeados pelo presidente da República, Humberto de Electra Castelo Branco, juízes federais do Brasil. A partir daí, nós passamos a ter novamente juízes federais de primeira instância e o Tribunal Federal de Recursos em segunda instância. No Maranhão, tivemos 2, Carlos Alberto Madeira e Alberto Vieira da Silva, que está conosco até hoje. Carlos Alberto Madeira chegou, o doutor Nina conheceu certamente, o senhor também? Sim, também. Chegou até, para nosso orgulho, ao Supremo Tribunal Federal, Tribunal, né? E o doutor Alberto Vieira da Silva chegou a presidir um tribunal que é o nosso tribunal, TRF1. E assim foi até que em 88, vendo que o Tribunal Federal de Recursos não dava, o termo é esse, não dava mais conta de tanta demanda, houve uma opção legislativa de criação de 5 tribunais regionais federais. O primeiro sediado em Brasília, que alberga a nossa jurisdição do Maranhão, o segundo no Rio de Janeiro, o terceiro em São Paulo, o quarto no Rio Grande do Sul e o quinto em Recife. E agora, em 2022, 21 ou 22, foi criado o Tribunal Regional Federal da 6ª região, que é Minas Gerais, só Minas. Então, hoje, a Justiça Federal é composta de juízes federais de primeira instância, federais substitutos e titulares, e tribunais regionais federais em 5 e 6 regiões. Essa é a estrutura atual da Justiça Federal do Brasil. A primeira região é a maior, né? É a maior. Assim, é a nossa. É a nossa. Não, aí nós Brasília. temos Rio Grande do Sul, Minas, né? Não, a primeira Rio Grande região, é quarta, Rio Grande do Sul quarta. Minas agora é a 6ª. Sim. O Rio nosso de Janeiro são 13 segunda, unidades. Né? Rio de Isso. Janeiro segunda, uma coisa A maior em área... Em área territorial é a nossa, territorial mas em era termos de primeiro, processo... que, inclusive, quem instalou, salvo engano, foi o professor Alberto o Tavares, doutor Alberto, que ele foi o primeiro... Em termos de presidente. quantidade de Primeiro processos, qual é a maior? Eu acho que é a Paulo. terceira, São Paulo. São Paulo distorce qualquer tipo de estatística. Mas não respondeu a minha pergunta. Diga. O nosso tamanho O nosso... dá. do Maranhão, mas antes de no chegar Maranhão, ao sim. nosso tamanho, a nossa vai. região, quais são Sim. os estados que a nossa região, que o Tribunal Regional da primeira região, que é sediado em Brasília, que é esse, cujo primeiro presidente foi o professor Certo. Alberto Tavares, quais são os Quais são os estados que compõem? Certo. Em primeiro lugar, a sede, o Distrito Federal. Lá fica a sede do tribunal e tem a seção judiciária do Distrito Federal. E aí nós temos toda a região norte, do Nordeste nós temos Maranhão, Piauí e Bahia, e todo o Centro-Oeste, à exceção do Mato Grosso do Sul, que pertence à terceira. Somando todos esses estados, são 13 unidades. No Nordeste são só 3. 13 unidades. 13 unidades. Apesar de 9 estados no Nordeste, só 3 compõem. Os outros 6 compõem a 5ª região, que é sediada em Recife. Recife, Pernambuco. Né? Isso. Certo. Agora, Nós ainda temos 4 minutos. Já avisaram ali, Tô totalmente à nessa vontade. primeira mas eu passagem. penso que em 4 minutos dá para ele Dá, falar é isso que eu ia sobre dizer. os números, sobre os números, aos sobre números, os tamanho, os do Maranhão. números, O Maranhão, hoje, nós temos, na capital, a sede, nós temos 13 varas e 2 turmas recursais. Dessas 13 varas, 4 são cíveis, 2 criminais, 4 juizados, 2 execuções fiscais e 1 ambiental e agrária. Que essa daqui é a única que não é especializada. Ela é especializada na matéria, mas ela tem jurisdição civil, criminal e execução fiscal. E nós temos 2 turmas recursais, haja vista que a demanda de juizado é tão grande que é necessário hoje ter 2 composições só para decidir recurso. E nós temos as subseções, que são as áreas de interior. Imperatriz com 2 varas, Caxias, Bacabal e Balsas, todas com competência ampla. Cada uma dessas subseções tem um juiz, à exceção de Imperatriz, que tem 2 juízes. Tem 2, mas algumas subseções têm 2 juízes no seguinte sentido, um titular e um substituto. Nós temos. A questão das turmas recursais, só para esclarecer, as turmas recursais existem por conta do juizado. Do juizado. As turmas recursais não tratam de decisões dos juízes federais.
Das varas comuns, não. Não, sai direto para Brasília. Do juiz, Direto pra somente Brasília. dos juizados. Bem, nós temos 1 minuto e meio, 2 minutinhos. 1 minuto e meio para as considerações finais para o público telespectador da Band. Fique à vontade. Bom, eu, como falei no começo, queria agradecer imensamente. Eu acho que, na verdade, eu não falo em nome próprio, eu falo representando oficialmente, como previsto no normativo, uma instituição que deseja ser conhecida. Nós precisamos, o nome pode ser até pomposo, mas nós somos aquele ilustre desconhecido. Ninguém sabe o que é. Inclusive, muitas vezes, batem no nosso prédio perguntando se é Receita Federal, se é Polícia Federal. Então, assim, não se sabe ao certo. Outros órgãos, por exemplo, são muito... A Polícia Federal, que está de parabéns, tem um trabalho espetacular, ela tem uma projeção muito maior, todo mundo sabe o que é, né? A Polícia Federal. E a Justiça, ela, como eu disse há pouco, ela tem um momento de extrema elitização, eu vou usar esse termo, ele é equivocado, mas assim, para ser... É uma alegoria, no sentido de que antes mesmo é que ninguém conhecia o que era... O que eu julgava os mandados de segurança de uma empresa, o valor da causa 10 milhões de reais. Então, é uma coisa muito fechada, de um escritório, com juiz, com recurso. Então, a sociedade, via de regra, não tinha conhecimento. Agora, com essa perspectiva dos juizados, é que se abriu mais para a sociedade. E ainda assim, muito pouco. Porque nem todo mundo está precisando toda hora, né? Então, é necessário, como uma questão de cidadania, que aqueles que estão aqui repassem, inclusive, e digam, olha, agora eu sei o que é a Justiça Federal, eu sei o que é isso, que às vezes eu ligo o Jornal Nacional e dizem alguma coisa, aconteceu, um juiz federal tomou uma decisão, mandou prender alguém, deu uma reintegração em favor do INCRA, alguma coisa, nesse sentido. Há uma sede nossa também de sermos. Inclusive, esse tem sido um dos pontos dessa nossa gestão, e eu espero não estar fazendo uma propaganda, mas de buscar sempre valorizar essa nossa questão institucional. Doutor Nino, o senhor também esteve conosco no dia do lançamento do selo comemorativo. Sim, eu estive também. Aquele selo eu divulguei em todo o país, para atores jurídicos e não jurídicos. Agora, esse nosso livro, que nós mostramos produção nossa, da Justiça Federal também, estou encaminhando para todo mundo. Nós denominamos nossos prédios. Veja só, a Avenida dos Holandeses é uma das mais importantes da cidade. Tem um prédio que as pessoas só veem federal. Hoje elas passam, vem lá, Fórum Juiz Federal Dionísio Rodrigues Nunes. Foi uma grande pessoa, foi um grande juiz. E nós vamos falar na próxima rodada. Eu queria te aproveitar para convidar a todos os telespectadores para que assistam a continuidade do programa no YouTube, onde nós vamos falar justamente dessa gestão que é da Justiça Federal a caminho do futuro, sob o comando do Dr. Rubem Lima. Então, encerrou por aqui. Não deixem de assistir e acompanhar pelo @Instagram, eu acho que é assim, Saudações, programa Saudações, e a gente dá um pulinho e volta no outro canal, no YouTube.